Fala galerinha, tudo bom com vocês? Estou gravando aqui esse vídeo rápido mostrando esse material de 2 páginas para que vocês possam compreender um pouco mais a respeito da robótica e a respeito de programação, certo? Então a gente vai iniciar falando de programar, o ato de programar. De forma racional, a gente vai dizer que programar é criar códigos de instruções lógicas capazes de executar determinadas ações, um processo de escrita, testes e manutenção de programas de computadores ou outros. Tais programas são conjuntos compostos de instruções determinadas pelo programador, que descreve tarefas a serem realizadas pela máquina e atendem diversas finalidades. Resumindo, aquele conjunto de códigos, que vocês adicionam no SBOTix nada mais é do que a linguagem de programação. Não é? Quando você quer que, por exemplo, alguém venha até você, você diz: fulano, vem até aqui, por favor. Não é? Então você utiliza aí a língua portuguesa. Lá no SBOTix, no simulador ou na programação de robótica, você vai utilizar também uma linguagem própria para dizer que o robô ele tem que seguir em frente, que ele tem que dar ré, que ele tem que ir para a esquerda, para a direita, que ele tem que esperar. Ok? E robótica, O que é que vem a ser a robótica? A robótica é uma ciência responsável por desenvolver tecnologias presentes em computadores, sistemas, softwares e robôs, que estuda os procedimentos que tornam sistemas autômatos controlados por circuitos automaticamente. Seus circuitos integrados controlam partes mecânicas e automáticas. Estes diminuem custos das nossas atividades e aumentam a produtividade em empresas. Um robô é um equipamento programável, multifuncional, designado a mover partes, materiais, ferramentas, utilizando movimentos programados. Não é o que a gente observa até mesmo dentro das casas. Não sei se vocês já viram que nos últimos tempos lançaram um tipo de robô. Ele é redondo, embaixo dele tem um aspirador e ele tem tipo uma vassourinha que circula embaixo dele. E ele fica girando por dentro de toda a área interna de uma casa, limpando o chão. Então é um robô aí que ele economiza, tempo de trabalho da dona de casa, poupa energia dela. E é o robô utilizado, por exemplo, na atividade doméstica, certo? A máquina de lavar roupas, que é completamente programada ali para tempo de molho, tempo de enxágue, tempo de centrifugação e por aí vai. Na sequência, a gente traz aqui um pequeno objeto que é o chamado microcontrolador. Então, o microcontrolador são praticamente microprocessadores que podem ser programados para funções específicas. Em geral, eles são usados para controlar circuitos e por isso são comumente encontrados dentro de outros dispositivos, sendo conhecidos como controladores embutidos. Então esse microcontrolador aí, é como se fosse o cérebro ali da máquina, o cérebro do robô, certo? No caso aqui nosso que é da robótica. Sensor. O que é um sensor? É um dispositivo, Aqui a gente tem um dos robôs disponíveis no simulador e aqui uma sequência de sensores, conectados a ele. Então o que é o sensor? É um dispositivo que tem a função de detectar e responder com eficiência a algum estímulo, emitindo um sinal que seja capaz de ser convertido e interpretado pelos outros dispositivos, como por exemplo calor, pressão, movimento, luz e outros. Existem diferentes tipos de sensores. Então a gente tem aqui como exemplo o ultrassom, que é um sensor que utiliza ondas sonoras para medir a distância entre o sensor e algum objeto, certo? É uma boa opção para medir distâncias sem entrar em contato direto com o objeto. Por exemplo, eu tenho um anteparo na minha frente. O sensor de ultrassom ele capta aquele objeto que está ali na frente sem precisar de tocar nele. O sensor de cor, que identifica a cor de uma superfície após emitir uma luz, que é vermelha, verde, azul, em direção aos objetos a serem testados. Esses sensores calculam as coordenadas de cromaticidade,
com base na radiação refletida e as comparam com valores de referência cromáticos previamente armazenados. Resumindo, sensor de cor, ele vai fazer com que o robô ele reconheça determinadas cores que estão ali no chão, na superfície, numa parede, em algum lugar, e através daquela cor que ele está percebendo, ele vai tomar alguma decisão, né? Vai realizar aí alguma atividade, certo? Daí na sequência, a gente tem um sensor de toque. O que é o sensor de toque? Né? Sensor usado para obter informação relativa ao contato entre o robô e os objetos do meio que o circundam. A informação de toque pode ser usada, por exemplo, para a localização e reconhecimento de objetos. Os sensores de toque podem ser divididos em fundamentalmente duas categorias, os binários e os analógicos. Aqui eu tenho o sensor de inclinação, né, aquele que vai medir o ângulo de inclinação de um objeto em relação à gravitação da Terra. Eu tenho um instrumento chamado de atuador, que é um dispositivo capaz de converter energia elétrica das pilhas em energia mecânica. Né? Ou seja, o atuador é como se fosse um motorzinho. Né? Ele pega a energia elétrica nas pilhas e faz, por exemplo, as rodas girarem, uma alavanca como uma empilhadeirazinha subir, se movimentar. E os atuadores, como os motores elétricos, recebem energia e convertem em potência de giro das rodas, certo? Esse material eu vou estar enviando para vocês. E aqui tem um questionáriozinho, ó, 3 perguntinhas, né? Programar é criar código de instruções exatas capazes de executar determinados cálculos, criar instruções lógicas capazes de executar determinadas atividades, criar códigos e instruções lógicas capazes de executar determinadas ações, fornecer instruções lógico-exatas capazes de executar determinadas ações, ou criar rotinas inertes de executar determinadas ações. Né? Então, o que é programar dessas 5 alternativas? 2. Qual é a função do sensor? Né? A gente viu aí vários tipos de sensor. E para que serve um sensor de ultrassom? Então a gente deixa essas 3 questões e esse material disponível para vocês, para que vocês possam responder, debater, né, entre vocês. Beleza? Então é isso, galera. Eu vou estar gravando outro vídeo já já e vou estar encaminhando para vocês.